Boa noite. No Jornal da Câmara de hoje você vai conferir os detalhes da sessão solene que homenageou a Universidade Federal da Fronteira Sul na Câmara Municipal. É com muita honra que eu me sinto neste papel de homenagear a Universidade Federal, né? Há 10 anos atrás, se falasse que nós íamos ter aqui uma Universidade Federal de Medicina, poucas pessoas acreditavam nessa possibilidade. O projeto de lei que autoriza a criação de curso preparatório para o Enem é avaliado pelo Legislativo. Esse jovem mais carente tem essas condições de estudarem, de se prepararem melhor para enfrentar um Enem mais qualificado um pouco. E ainda, Ministério da Saúde lança a Campanha Nacional de Doação de Leite Humano 2022. Um dedinho que vai encher ali no frasco, isso já é suficiente para alimentar 1, 2, 3 crianças. A gente tem crianças que fazem uso aí, né, por refeição, às vezes de 1 ml de leite. O vereador Nery Gomes foi o proponente da homenagem aos 10 anos da Universidade Federal da Fronteira Sul de Passo Fundo. O parlamentar falou sobre o investimento mensal do Ministério da Educação e ressaltou que os alunos que lá estudam vêm do ensino público. É com muita honra que eu me sinto neste papel de homenagear a Universidade Federal, né? Há 10 anos atrás, se falasse que nós íamos ter aqui uma Universidade Federal de Medicina, poucas pessoas acreditavam nessa possibilidade. Hoje ela é real, né? A importância que tem para Passo Fundo e para a região é fantástico na área de formação de profissionais para trabalhar com a saúde pública e na questão do desenvolvimento econômico. Só a implantação da Universidade Federal em Passo Fundo foi um investimento de mais de 26 milhões de reais, dinheiro que não viria para Passo Fundo. Até a implantação da Universidade Federal, todos os profissionais que fazem residência médica, que são mais de 300, eles tinham a sua bolsa paga pelos hospitais. E hoje, a partir da implantação da Universidade Federal, essas bolsas são pagas pelo Ministério da Educação, que ultrapassa 16 milhões por mês. Então é um investimento importante com formação de profissionais, tendo como princípio o atendimento nas unidades básicas de saúde. Esse é o princípio da Universidade Federal. E os alunos que estão na universidade, 90% são oriundos de escolas públicas, né? Então isso mostra que lá tem o filho do carpinteiro, tem o filho do pedreiro, tem o filho do metalúrgico, tem o filho da professora, tem o filho do jardineiro, que se não fosse a Universidade Federal, eles não teriam condições de se formar em medicina. A gente fica muito feliz com essa homenagem, né? 10 anos é uma data simbólica, né? Nós comemoramos agora no início do mês de junho, né? Que foi quando saiu a portaria, né? Autorizativa do campus da Universidade Federal Fronteira Sul aqui em Passo Fundo. Então a gente fica feliz com essa homenagem aí e a gente vem como Universidade Federal para somar aqui na cidade de Passo Fundo para que a gente continue consolidando Passo Fundo como um polo, né, um polo de saúde, mas também um polo de ensino e de formação na área médica. O Dr. Júlio Stobe, diretor do campus Passo Fundo, destacou que nesse período a Universidade Federal firmou vários convênios com municipalidades e instituições de saúde de toda a região, promovendo o ensino, a pesquisa e a extensão. Esses relacionamentos criaram condições favoráveis para o projeto pedagógico do curso de medicina, especialmente das atividades ambulatoriais e das residências médica e multiprofissional. Uma Universidade Federal, ela movimenta uma série de recursos, por exemplo, né? Não somente a questão dos acadêmicos que vêm morar na cidade, que aqui alugam, enfim, aos professores, aos servidores técnicos, né, concursados que acabam vindo morar em Passo Fundo, aqui fazem sua vida, mas também nós temos um braço muito forte dentro da Universidade Federal, que é a questão da formação médica, das residências médicas, por exemplo, onde hoje todas as vagas de residência médica aqui na cidade de Passo Fundo são da Universidade Federal Fronteira Sul.
pagos com verba do Ministério da Educação. Então, esse era um dinheiro que antes, por exemplo, os hospitais desembolsavam para pagar essas bolsas. Com a vinda da Universidade Federal Fronteira Sul, hoje são mais de 16 milhões em bolsas por ano que não saem, né, dos cofres das instituições hospitalares e que vem a partir do Ministério da Educação e Cultura, né, para pagar esses médicos residentes, que também acabam gastando esse dinheiro na cidade, morando aqui. Então, tudo isso acaba fazendo com que haja um movimento da economia da cidade. Além disso, além dessa questão de formação, que é algo importante, nós temos toda a questão de atendimento ambulatorial. Nós atendemos aí mais de 1.000 pessoas por mês nos ambulatórios do Hospital de Clínicas, do Hospital São Vicente de Paulo, pelo Sistema Único da Saúde, através das residências médicas ali, praticamente tudo hoje na área do antigo quartel, né? Então é uma área que antes estava abandonada aí na nossa cidade por muitos anos, né, praticamente, e que hoje presta esse serviço relevante aí à comunidade. E além disso, obviamente, a pesquisa, né? Nós temos inúmeros projetos de pesquisa em andamento, publicações científicas, então a gente também acaba alavancando a evolução científica, a produção científica na cidade. E além da extensão, que é outro tripé das universidades, né, federais, que é a questão de projetos, por exemplo, de extensão, onde nós temos 2 projetos muito fortes, aí, por exemplo, de saúde indígena, onde nós temos, a partir de um projeto de extensão, um ambulatório de saúde indígena, que atende a média e alta complexidade na saúde indígena, que é o único no sul do país, né? E também temos, por exemplo, um outro ambulatório que chama bastante atenção, que é o ambulatório de saúde para os imigrantes, né? Que também é outra população que tem muitas dificuldades aí, enfrenta muitas dificuldades em outro país, línguas diferentes, e tudo isso agregado a experiências de formação com os acadêmicos. Então, isso torna o terreno muito fértil do ponto de vista de ensino e de experiências aos acadêmicos da nossa universidade. O Dr. Júlio também falou sobre o perfil dos alunos que buscam a Universidade Federal. Nós temos praticamente 90% dos nossos acadêmicos são alunos egressos da escola pública, né? E justamente a gente trabalha com a quantia de alunos, esse percentual é um percentual baseado na quantidade de alunos que existem em escolas públicas no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, a partir do Enem, é a prova do Enem, 100% Enem, nós não temos vestibular, e a partir do Enem, o sistema unificado, né, o SISU, onde os alunos se inscrevem, então, e buscam ali a opção de medicina. Realmente é bastante concorrido, mas é uma opção para alunos egressos da escola pública, e nós temos aí alunos, obviamente, de Passo Fundo, temos alunos da região, mas também temos alunos que são provenientes aí das mais variadas regiões do nosso Brasil. Certamente, se não houvesse a universidade hoje, os hospitais, por exemplo, teriam grandes dificuldades em atender esse contingente pelo Sistema Único de Saúde, né? Em função da crise, das dificuldades pelas quais passam hoje as instituições filantrópicas do nosso país. Então, a universidade vem somar, vem trabalhar junto, né, com essas instituições, porque certamente nós também, se nós tivéssemos que trabalhar sozinhos, sem os parceiros, nós teríamos grandes dificuldades, né? Dificuldades, muitas vezes, de obras, de reforma. Por exemplo, os prédios do antigo quartel ali, que foram restaurados, foram obras dos hospitais, né? Então, é realmente uma troca muito grande, muito fértil, do ponto de vista de experiência, mas também do ponto de vista de melhorar a assistência na nossa cidade. E depois do intervalo, você vai conferir outras proposições em tramitação na Câmara Municipal. Nós já voltamos. Gente do setor agrícola, da construção civil ou até mesmo do cartório. Alguns negócios exigem tanto dos seus donos que fica até difícil separar a pessoa da empresa. Close no crachá! Se no dia a dia você e seu trabalho estão grudados 24 horas, na hora do INSS não dá pra confundir. Declaração como pessoa ou empresa? CPF ou CNPJ? Sacarro! E agora, padroeira dos desinformados, qual a salvação?
nem CPF, nem CNPJ. Esse tipo de trabalhador tem um cadastro específico no INSS. Isso mesmo, meu querubim! O SEI! A melhor parte é que ele é super fácil de tirar. Basta ir à Receita Federal com seus documentos com nome, endereço e CPF, preencher um formulário e fazer o pedido. E claro que também dá para fazer tudo isso pela internet, no site receita.fazenda.gov.br. Se você tiver com dúvida se precisa tirar o SEI ou não, basta consultar o atendimento da Receita pelo site, pelo telefone 146 ou indo até uma agência para conferir a lista de atividades que pede por esse cadastro. Moral da história: não precisa ficar dividido. O cadastro específico do INSS existe exatamente para o seu tipo de negócio que não se encaixa nem em um nem em outro. E é só dar um pulinho na Receita Federal com seus documentos para tirar tudo na hora. E novamente a Super Socorro salva o dia, mostrando que quando o assunto é INSS, sempre tem uma opção perfeita para te ajudar. E quando a próxima dúvida aparecer, você já sabe quem chamar. Seu gatinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra várias doenças. Nos gatos, a primeira dose deve ser aplicada aos 45 dias de vida. A segunda dose, 30 dias após a primeira, acompanhada da vacina antirrábica. O Compata recomenda o reforço anual das vacinas no seu pet. Fazendo isso, você garante saúde e segurança para você e seu bichinho. Passou pela pauta da última sessão plenária um projeto de lei de autoria do vereador Ernesto dos Santos. O texto autoriza o Poder Executivo de Passo Fundo a criar um curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A gente pensou em fazer esse projeto para dar melhores condições para aqueles jovens, para aqueles estudantes de baixa renda, aqueles estudantes mais humildes, né? Para que eles consigam competir de igual para igual com outro estudante que vem de uma escola privada, onde eles têm um estudo, né, um pouco melhor. E mesmo assim, estando numa escola privada, mesmo assim, antes de concluir o terceiro ano, eles já estão procurando o cursinho e se preparando melhor. Então, como é que um jovem lá da periferia vai competir com um aluno desse? Fica desproporcional. Então, a gente está criando isso para que venha esse jovem mais carente ter essas condições de estudarem, de se prepararem melhor para enfrentar um Enem mais qualificado um pouco. Foi uma iniciativa do meu gabinete mesmo, junto com a minha assessoria. A gente pensou nisso e daí criou esse projeto. Daí eu sei que vai ser muito questionado, mas aí vai gerar custo para o município, aquela coisa toda. Mas isso pode, se no próximo ano vai ter aquelas emendas impositivas de novo, a gente pode, né, informar para essa área aí uma parte dessas emendas. E outra, em 2016, o Supremo Tribunal Federal, ele autoriza, o vereador pode fazer esse tipo de projeto, que é legal, que pode. Então, por isso que a gente se baseou em cima disso e estamos lançando. E aí não a gente está aqui simplesmente para tentar melhorar, para fazer que as coisas funcionem, né? Podem surgir algumas emendas, né, com a subemenda, mas a gente está muito confiante que vai passar, que vai dar certo e que os colegas vão aprovar esse nosso projeto aí e que vai trazer grandes benefícios para a nossa comunidade. Cerca de 200 mililitros de leite materno podem alimentar até 10 recém-nascidos. E para incentivar o aumento de mães voluntárias em todo o país, o Ministério da Saúde lançou na última semana a campanha nacional de doação de leite humano. A veiculação da campanha vai até o dia 16 de junho.
por que a gente doa leite materno, né? Por que a gente fala tanto desse gesto, né? Que é um gesto de gratidão, enfim, né? De esperança, porque ele traz benefícios para os recém-nascidos, em especial os recém-nascidos prematuros. A gente sabe da superioridade do leite materno para as crianças que estão internadas, né? Crianças de baixo peso, crianças em risco, né? Que nascem com grandes desafios. E os bebês amamentados com leite humano, eles têm mais chance de recuperação, né, de uma rápida recuperação. Então, a gente observa isso em altas mais precoces, né, na possibilidade dele retornar para a sua família mais precocemente. E isso também representa uma economia para o SUS, né? A gente está falando aqui de menos uso de antibióticos, né, de crianças que vão receber ali, né, elementos essenciais para a sua imunidade nesse leite materno que é doado. O Brasil ele tem o grande orgulho, né, de contar com a maior rede de bancos de leite humano do mundo. A gente tem 225 bancos de leite humano, 217 postos de coleta que recebem esse leite que é tão generosamente doado e processa esse leite para garantir a segurança desse alimento para essas crianças internadas. E a gente tem bancos de leite espalhados nas 5 regiões do país. Então, bancos de leite no norte, nordeste, sul, sudeste, que são responsáveis aí por um grande volume de coleta e distribuição desse insumo tão rico. A gente conta, né, com uma mulher doadora para cada 12 mulheres assistidas. Então, essa é uma questão que a gente reforça anualmente nas campanhas, né? Qualquer quantidade importa, né? É um dedinho que vai encher ali no frasco, isso já é suficiente para alimentar 1, 2, 3 crianças. A gente tem crianças que fazem uso aí, né, por refeição, às vezes de 1 ml de leite. É tão pouco, né, mas faz tanta diferença na recuperação dessas crianças. Então, embora a gente tenha, né, anualmente conseguido aí ampliar esse volume de doações, né, inclusive na pandemia, o que foi uma coisa surpreendente, né, essa corrente mesmo de solidariedade que foi gerada ao longo desse ano, né, de 2020 para cá, a gente apenas atende 55% da necessidade real de leite humano no país, ou seja, a gente ainda tem uma grande necessidade de ampliar esse volume coletado. A gente tem no país nascendo a cada ano, né, 340 mil bebês prematuros, ou seja, bebês que são aptos aí a receberem, né, esse leite materno. E com a pandemia de Covid, a gente experimentou aí um ligeiro acréscimo nesses nascimentos prematuros, né, passando aí para quase 354 mil nascimentos. O objetivo da campanha é esse, né, acho que é tocar o coração de cada uma, né, que está amamentando o seu filho, que qualquer gota que ela possa doar para outra criança é de extrema valia. Existem mães que veem seus bebês no berço e mães que veem seus bebês na incubadora. Mães que pegam seus bebês no colo. E mães que só podem tocá-los com as mãos. Mães que amamentam no peito. E mães que não podem amamentar por um tempo. Tem mães que doam o seu leite, pois sabem que o pouco doado pode salvar a vida de bebês prematuros ou de baixo peso internados em unidades neonatais. E por isso, muitas mães agradecem. Doe leite materno e receba a gratidão de uma vida. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Quando a gente fala em doação, a gente fala em ato de amor, né? Tudo que a gente doa é no ato de amor. E quando a gente fala em doação do leite materno, mexe com a sensibilidade de toda mulher, principalmente aquelas que foram receptoras, que foram doadoras, receptoras como eu, né, que tive também uma criança prematura. Esse ato que é um ato individual, mas que traz um alento, que traz uma esperança, que traz uma alegria para aquela mãe daquele recém-nascido que está naquela UTI neonatal e precisa daquele insumo, precisa desse leite humano. Então, o Ministério da Saúde vem reforçar esse compromisso das mães com essas novas mães também tão necessitadas. Apenas 200 ml de leite humano podem alimentar até 10 recém-nascidos. Estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma boa noite.